Olha para alguém e fala assim, ó. Brrr. Dar um sorriso, fazer alguém sorrir, fazer alguma coisa. Esse negócio de a gente ficar assim, parecendo que estamos mortos. Quem vai morar no céu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Vou perguntar de novo. Quem vai morar no céu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai morar no inferno, dá aleluia. Não? Tem ninguém? Quem quer morrer, diz amém. Ninguém também? Pelo amor de Deus, você é engraçado, rapaz. Vocês não querem ir para o inferno, não querem morrer, não querem ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Hã? Olha, vai para o céu, mas para ir para o céu tem que morrer. Você não quer morrer? Esse povo é engraçado. Eu acho engraçado, todo mundo quer ir para o céu, amém ou não amém? Mas sem morte, o arrebatamento não vai acontecer então já não, pode ter certeza. Você vai morrer bem antes do arrebatamento. Não sabe, Nós aprendemos. Nós aprendemos muita coisa errada durante esses muitos anos de vida ministerial. E um pastor, um grande pregador, está filmando aí, meu filho? E um grande pregador disse que nós íamos ser arrebatados antes do ano de 2000. O outro disse que nós íamos ser arrebatados, a igreja ia ser arrebatada entre 2000 e 2020. O outro disse que ia ser arrebatado em 1980, outro em 1995. E foram dizendo. Tem um outro que diz que nós vamos ser arrebatados em 2060. A vinda de Jesus vai acontecer mais ou menos próximo de 2060. Eu falei assim, olha, se chegar a 2060 eu já morri. Então, estou pouco me lixando. Eu vou participar do arrebatamento? Não, vou participar da ressurreição. Né? E uma coisa interessante que eu aprendi nesses dias, que não é importante eu participar do arrebatamento, nem importante eu participar da ressurreição. O importante é ter o meu nome escrito no livro da vida. O arrebatamento, a ressurreição vai acontecer de um jeito ou do outro. Mas ter o nome escrito no livro da vida não será para todos. Vocês estão aqui? Vou repetir. O nome escrito no livro da vida não será para todos, inclusive para nós que estamos aqui hoje. Porque uma das coisas que nós temos que entender é que existe céu, amém ou não amém? Mas também existe inferno. Existe aqueles que vão morar com o Senhor, não existe? Mas existe aqueles que mesmo na igreja vão morar no inferno. Foi o próprio Jesus que disse isso. Virão muitos dizendo que em meu nome expulsaram o demônio, em meu nome fizeram maravilhas, em meu nome fizeram milagres, em meu nome. E ele dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Abra comigo aí, por favor, antes de nós começarmos, livro do Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, e depois vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, e depois vamos ler Gálatas 5, e verso 19 a 21. Já que nós estamos num número bom, a irmã que está lá atrás, se a senhora sentasse aqui, a senhora ficava mais perto de mim, eu olhava dentro do seu olho e via até a pupila da senhora tremer. Mas aí longe eu não consigo nem vê-la. Essa moça simpática que deu um sorriso tão lindo lá atrás, ora, não custa nada, né? Aqui na frente, para mim olhar para você. E tá vendo? Como você vai ficar mais bonita? Você se arrumou toda para vir na igreja, pintou o cabelo. Não, passou batom, fez toda, né? Vou para a igreja, vou passar um batom vermelho. Não. Até para ir na esquina? Ô, menininha vaidosa, hein? Ô, coisinha
nada. Eu tenho uma nora, irmão, que ela não se levanta da cama sem passar maquiagem. Um dia eu cheguei lá, ela não esperava que eu chegasse. Quando ela viu que eu estava na porta, ela já correu de logo. Porque o marido dela saiu cedo, ela não viu. Porque ela, nem ele a vê sem maquiagem. Tem que estar preparada para vê-lo. Porque ele aprende, ela estudou, ela leu meu livro, né? Leu meu livro do divórcio. E ela aprendeu algumas coisas ali. Falou assim, eu não vou estar sempre bonito, meu maridinho. Quem leu meu livro, mulher que lê meu livro, não levanta sem pintar o cabelo. Mas vamos ler então. Quem poderia ler para mim? Obrigado, viu? De ter vindo para mim. Quem poderia ler para mim aí? Quem lê forte, forte? Meu irmão, eu vou escalar. Se você não vai lá, eu vou escalar. Então lê, minha flor. Não é para levantar a mão, é para levantar de pé e ler forte. Pode, minha flor, pode, desde que leia forte. 21 e 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 22, 14. Leia também, por favor. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém? Leia o 15, por favor. Leia o 15, minha linda, por favor. Oi! Como é que é? Meu Deus do céu, fora, filho. Ele falou que era bem-aventurado, agora está dizendo que fica fora? Jesus dos crentes. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Qual de nós podemos dizer que não usamos de mentirinha todos os dias, ou todas as semanas, ou toda hora? Alguém poderia dizer que não mente? Alguém poderia dizer que não mente? Você está vendo como eu estou dizendo que nós vamos ficar aqui tudo? A coisa é séria, mano. Eu fiquei olhando esse negócio e falei, peraí, eu não vou pro céu não, cara, que eu dou uma mentirinha de vez em quando. Irmão, nós temos uma preocupação tão grande com o adultério, nós temos uma preocupação tão grande com o homossexualismo, que são os impuros, nós temos uma preocupação tão grande com a idolatria, criticamos a idolatria, criticamos tanta coisa que acontece na sociedade, mas esquecemos de uma coisa tão simples. A mentira que praticamos regularmente. E ali nesse texto tem uma coisa tão gostosa que eu tenho até tremo quando eu leio. Ficarão de fora os cães. Meu Deus do céu. O que será cães? Vocês já repararam que o cão, ele é amigo de todos aqueles que dão de comer a eles? E quando ele é teu cão predileto, e quando você manda outro dar comida para ele, ele passa a gostar do outro mais do que de você? Isso significa hipocrisia. Aquilo que me convém, eu retribuo. Aquilo que é bom para mim, eu sou bom para ele. Vocês não acham que nós vemos isso dentro da igreja? Pessoas sendo agradáveis
só porque aquele foi agradável? Pessoas falando, usando palavras de lisonjas, elogiando, só para agradar? Como eu agradei a moça agora ali. Não fui lisonjeiro, falei verdade. Mas não é verdade isso? Você reparou que nós estamos tão acostumados a sermos insinceros com as pessoas? Aí nós dizemos assim: eu não vou confrontar com ninguém, eu não vou magoar ninguém, então a gente fala uma mentirinha, pega aquele filho bonito, o neto do irmão, vou usar o pastor aqui agora, porque ele tem um neto bonito, eu vou usar. Pega o neto do pastor Edivaldo e fala: ai, como ele é lindo, mas você sabe que ele é feio. Você fala: como ele é lindo. Não, estou citando exemplo, porque ele é bonito, não precisa chamar que ele é bonito. Ele é bonito, para eles. Como o neto dele é feio, então eu digo: como ele é bonitinho. Irmão, eu estou citando ele que não tem defeito, mas quando você pega uma criança feia e diz que ela é bonitinha, o que é que você está dizendo? Você é hipócrita, sendo agradável. É óbvio que não existe filho feio para a mãe, para o pai, para os avós. Mas para você existe, não existe? Existe mulher feia, existe um homem feio, mas para quem ama é sempre bonito. Mas você nunca diz: como a senhora é bem feia, minha senhora, esse óculos da senhora é horrível. Esse vestido que a senhora vestiu, não tinha mais feio para vestir? Ninguém fala isso. Vai dizer: ai, mas como a irmã ficou tão bem com esse óculos. Depois fala para a vizinha: que coisa mais ridícula, meu Deus do céu. Ou não acontece isso? Eu estou sonhando? Estou sonhando? Não estou sonhando, irmão. Isso acontece na igreja. É por isso que eu vou falar hoje sobre família e igreja. Eu estou usando essa introdução para mostrar que nós, na igreja, precisamos mudar as nossas atitudes e termos uma vida de maior santidade, não, mas uma vida mais íntegra com o Senhor. O pastor cantou o hino de número 126. Esse hino de número 126 foi traduzido para o português por Frida Wingren. Ninguém sabe o autor desse hino, mas ele foi cantado num dia de maior dor para o pastor Gunnar Wingren, missionário Gunnar Wingren. Ele havia perdido uma filha, eles perderam 2 filhos no Brasil, e o último que está vivo, eles tiveram que levar para a Suécia para morrer aqui também. Mas isso porque ela trocava o serviço do Senhor pelo cuidado dos filhos. E Deus acabou levando os 2 filhos, e o último que ela entregou para o Senhor permaneceu vivo até hoje. Inclusive trabalhou na CPAD durante muitos anos. Mas quando o Naving pegou aquela menina e foi sepultar, o padre da cidade disse: vocês não podem sepultar aqui, que vocês são pagãos. E ele teve que sepultar numa cidade muito longe. Ele estava evangelizando em Alagoas e não foi permitido que ele sepultasse a filha dele lá naquela cidade. E teve que sair de lá para ir num lugar onde pudesse ser sepultado. Nesse interim, ele fecha-se num quarto e começa a orar ao Senhor, clamar a Deus, falar com o Senhor. Como é que pode ele fazer em nome de Deus e passar por essa condição? A sua esposa começou a cantar: bem-aventurado esse hino. Os mais belos hinos foram feitos em tripulação. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é quando nós entramos, me fala embora, na 3ª ou na 4ª estrofe, ele fala sobre a fé praticada. E o pastor fez a leitura exatamente sobre esse tema. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: fé não é um sentimento, fé é prática.
Nós aprendemos que fé, eu sinto que tenho fé. Não, você só terá fé quando você praticar a fé. Quando eu usei o texto de 21:8 e 22:15, eu quis mostrar para você que todos nós que dizemos que cremos no Senhor, não exercemos de fato a fé, porque não cremos nesse texto que nós estamos incluídos nele. Nós achamos que estamos libertos por aquela palavra de Paulo. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou, a graça do Senhor nos alcançou. Nós estamos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa. Aí ele diz assim: mas permaneceremos nós a praticar o pecado por causa da graça? Não, diz ele claramente. Antes, deixaremos o pecado para que a graça nos alcance. Então, diga para o teu irmão: se você, é para dizer que eu quero ouvir, irmão, se você não deixar o pecado, a graça nunca te alcançará. Porque a graça é o Calvário. A graça é o Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não haveria de perecer, mas teria vida eterna. Agora, crer é o quê? Praticar a fé. Crer não é sentir a fé, é exercer a fé. E para você exercer a fé, você tem que praticar todos os dias aquilo que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Oséias, no capítulo de número 6, e vamos ler um texto bíblico da palavra do Senhor. Eu tenho alguns minutos. Eu vou pedir para você ler, depois guardar ou marcar, para você ler Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, mas eu vou ler somente agora o verso 11. Possivelmente a minha versão está diferente da dos irmãos, porque eu uso a nova versão internacional, ou a nova tradução na linguagem de hoje, depende do momento. E 6 e 11 diz assim: também para você, Judá, foi determinado uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Eu vou mudar esse texto para uma outra posição. Posso continuar, pastor? Posso? Obrigado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer o meu povo de volta. Irmãos, nós gostamos tanto dessa colheita, amém ou não amém? Nós pregamos sobre isso, dizemos: olha, Deus vai te dar, retribuir, Deus vai trazer de volta, vai abençoar você, vai operar o milagre na tua vida, amém, irmãos? Todo mundo gosta. Mas nós esquecemos de ler os textos anteriores. E os textos anteriores falam de muitas coisas que eu gostaria de falar com os irmãos neste momento. Nós entendemos, irmãos, que a igreja é composta de famílias. E a igreja nada mais é do que a sua própria família. Na igreja tem os mesmos problemas que existem dentro da sua família. A igreja não é lugar diferente da sua própria família. Os problemas que você tem no seio da sua família serão os mesmos problemas que você vai encontrar dentro da igreja. Porque a igreja é composta de pessoas que fazem parte do quê? De uma família. Amém ou não amém? Eu vou contar uma ilustração para os irmãos sobre isso. Um pai crente, fervoroso, fiel, ele vinha para o culto,
e depois ia para casa. No culto ele dava glória a Deus, aleluia. Prestava o culto como todo crente pentecostal. E ia para casa, e em casa ele falava: olha, irmãos, olha, mulher, para ir ser crente o cara tem que ter coragem. Para ir para aquela igreja tem que ter coragem. Porque o pastor sentou o porrete na banda, o pastor sentou o porrete na igreja, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Mas um certo dia, ele convida o pastor Edivaldo para almoçar em casa. E o pastor Edivaldo foi lá almoçar. Chegou lá, a filhinha que tinha uns 7, 8 anos de idade, falou assim: ô pastor Edivaldo, meu pai disse que precisa ter coragem para ir lá na igreja. E o pastor Edivaldo chegou e perguntou: mas por que, minha filha? Não, é porque ele diz que o pastor senta o cacete na igreja, que o pastor bate na mulher, que o pastor faz isso, que o pastor faz aquilo. Aí teu pai falou isso. Irmãos, toda criança tem como primeiro Deus você, que é mãe e que é pai. Toda criança vai seguir a tua forma de ser antes de seguir a doutrina e os ensinos que ele recebe na igreja. Uma criança só vai ter autodomínio, vai seguir por si só quando ele já tiver 20, 19, 21, 22, porque até lá ele vai seguir o exemplo da sua casa. Até ele ter formado toda a sua consciência, ele vai seguir o exemplo que ele tem em casa. E a tua casa e você é fundamental para o sucesso da tua família. Você sabe por que nós estamos num bairro, numa cidade? Pasmem o que eu vou dizer agora. Nós estamos na cidade, numa das cidades mais evangélicas do Brasil. Vou repetir de novo. Nós estamos numa das cidades mais evangélicas do Brasil, mas também uma das mais violentas. Por quê? Eu fui comprar agora ali uma pasta de dentes e eu fui atendido por trás de uma grade. O cara está atrás da grade com medo de ser assaltado. Por quê? Porque não há violência. Não, é porque o excesso de violência é grande. Ele já deve ter sido assaltado várias vezes. Então, eu vou. Tem uma grade aqui, agora atendo aqui. Os irmãos não acham que existe uma incoerência em tudo isso? O Rio de Janeiro é um dos estados onde existe um grande número de igrejas de evangélicos. Segundo as estatísticas do IBGE, 58% das pessoas são evangélicas. E por que é um desses estados bastante violento? Bom, vamos falar de Pernambuco, então. Pernambuco é 62% evangélico. O povo mais pentecostal do Brasil vem de Pernambuco. Os maiores profetas vêm de Pernambuco. Por que Recife é a capital que mata mais pessoas do que qualquer cidade no Brasil? Não existe alguma coisa errada em tudo isso? Como é que pode termos um grande número de evangélicos e também temos um grande número de assassinos e violentos? Porque nós, pastor, nós, igreja, não estamos fazendo aquilo que devíamos fazer. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto nós não mudarmos a nossa forma de fazer, de viver, nós nunca teremos, de fato, um país, uma família ou uma casa verdadeiramente servindo a Deus. O pastor Edivaldo falou claramente: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É baseado nessas coisas que nós estamos vivendo, exatamente isso que vivemos hoje. Pessoas que são eleitas por nós, homens de Deus, que chegam dentro do Congresso e tornam-se o quê? Corruptos,
por causa desta famigerada palavra graça. As pessoas estão confundindo graça com misericórdia, salvação com amor de Deus. É muito diferente de tudo isso. O amor de Deus foi revelado na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi ali, e a partir dali depende de quem? Agora depende de mim, para que eu possa alcançar a salvação. Eu preciso confessar os meus pecados, aceitar o sacrifício de Jesus, confessar os meus pecados e deixar o pecado, para que eu possa usufruir daquilo que a palavra de Deus prometeu para mim. Quando nós olhamos esse mundo conturbado de hoje, nós vemos por que as pessoas, ao invés de servirem a Deus, filhos de crentes, ao invés de servirem a Deus, vocês sabem que 80% daqueles que estão na papuda são filhos de evangélicos? Vocês sabem que o NEM 157, que é o chefe do tráfico na Rocinha, ele é filho de crente? Você sabe que quem comanda, na verdade, os grandes presídios, Bangu 1, Bangu 2, 3, 4, são evangélicos, filhos de evangélicos, e o pastor Marcos, ele tem plena liberdade para entrar dentro do presídio e sair à vontade. Por quê? Porque as pessoas foram criadas através de mães e pais evangélicos, mas eles se afastaram. Por quê? Infelizmente, por aquilo que nós vamos meditar no dia de hoje. Por isso eu escrevi aqui: cuidado, pais, os seus comentários podem esfriar o coração dos seus filhos e dos seus entes queridos. A minha esposa demorou 11 anos e 4 meses para aceitar Jesus como Salvador. Por várias vezes eu tive para desistir. Por várias vezes eu tive para deixá-la de lado. Por várias vezes eu tive para me divorciar dela por causa disso. Mas um dia, alguém disse para mim: você sabe quem está me ajudando a construir a congregação de tal lugar assim? Eu falei: não, a Margarete. Eu falei: a Margarete? Não acredito. Que o meu pai era pastor, evangelista, criador de alma, construtor de igreja. Meu pai era, eu não tenho esse dom. Aí construtor de igreja. E aonde ele ia, pegava uma igreja quebrada, e ele construía, reformava a igreja, já fazia outra igrejinha, e já fazia outra. Mas ele não tinha dinheiro, então o que ele fazia? Pedia para Margarete: Margarete, estou construindo uma igreja lá, você pode me ajudar? Margarete, quanto você precisa? 1.000, está lá. Mais 500, está lá. Mais 2.000, está lá. E ela foi ajudando ele a construir, até que um dia ele disse para mim que era ela que estava ajudando ele a construir uma congregação lá. Eu falei: mas ela reclama tanto de eu dar oferta? Pois é, mas ela viu, agora digo eu, não meu pai, mas ela viu que o fato de eu ser um ofertante fiel, de eu ser um dizimista fiel, e apesar dela me criticar, eu estava sempre valorizando aquilo que eu estava fazendo na obra de Deus. Ela viu que, olha, Deus me abençoou ele, vai abençoar a mim também. Consequentemente, quando nós fomos para a missão, nós éramos os maiores dizimistas do nosso ministério, com mais de 30 crentes, com mais de 250 igrejas na Baixada, em todo o litoral. Por quê? Porque Deus havia provado que a fidelidade em casa fará a diferença na tua vida. Amém? Amém? Quando ela se converte, eu vou dizer que minha esposa, ela é mais assembleana que eu hoje. Ela é incapaz de usar uma calça comprida. Ela é incapaz de colocar um brinco. Ela é incapaz de passar um batom, de fazer qualquer maquiagem. Primeiro que ela nunca gostou, mas ela, não estou criticando não. Ela é incapaz de fazer isso. É proibido? Não é proibido, eu não proíbo ninguém de fazer nada. Mas
ela aprendeu da nossa igreja antiga, e ela viu como eu era naquele tempo, e ela persevera até hoje. Bem, mas vamos viajar, veste uma calça. Não consigo, Nani. Não consigo. Uma calça mais larga. Não consigo. Eu quero mostrar que o seu testemunho na sua casa vai fazer a diferença na tua família. Os teus filhos serão fiéis a Deus, se tu fores fiel. O teu marido não é crente, a tua esposa não é crente, a tua fidelidade vai fazê-lo se converter. É a forma de você ser que vai fazer com que ele creia. Porque ele não crê em Deus. Ele está olhando o teu testemunho, a tua forma de andar. No teu trabalho, no meu trabalho, eu levei várias pessoas para a igreja. E 3 deles se converteram. Por quê? Por causa do meu testemunho no meu trabalho. Uma certa vez, eu estava reunido num fumador. Trabalhava numa indústria petroquímica. Tem um fumador que todo mundo ia lá para fumar e eu também ia. Sentava lá e ficava conversando. Aí um dia perguntou para mim: Hernani, por que só você que é crente vem aqui? O outro que é pastor nunca veio aqui sentar para nós falar de Jesus. Porque tinha um rapaz lá que era pastor durante 8 anos. Ele nunca falou de Jesus para ninguém. E quando eu me converti, a única coisa que eu sabia falar era o quê? Do amor de Deus para todo mundo. E eu acabei levando pessoas para a igreja, pastores foram se convertendo. E aí a vida de alguns foram alcançadas pelo Evangelho. Aonde você estiver, estarão todas as pessoas te olhando. No teu trabalho, no teu emprego, quando você estiver passando na rua, todos estarão te julgando. Porque olha, as pessoas, a sociedade, aceita que todo mundo seja errado. Todo mundo pode fazer as piores coisas. Mas vai você fazer? Olha lá o crente, olha lá. E diz que é crente. E diz que é crente no tráfico. Você não sei o quê. E diz que é crente. Ô pastor, eu fui pregar numa igreja. E estou dirigindo o carro. E eu entrei e um outro carro entrou na minha frente, me bloqueou, buzinou. E eu falei: caramba, o cara é doido. Fomos embora. Chegamos na igreja. Quem era o carro que me bloqueou e fez um escarcéu no tráfego? O pastor da igreja. E eu, o pregador da noite. Eu ia pregar na igreja. O pastor me xingou. E eu falei: pastorzinho, nós estamos bem, nós dois, viu, cara? Ele me xingou, eu fiquei: caramba, meu cara é doido. E quando chegamos na igreja, ele era o pastor presidente da igreja e eu era o pregador da noite. Que maravilha, irmão! Nenhum de nós estamos livres disso, irmão. Alguém disse assim: Hernani, você tem coragem de botar esse símbolo cristão aí no teu carro? Eu falei: tenho. Porque eu não vou escandalizar o evangelho. Mas sempre a gente faz uma coisinha errada no tráfico. Mas aquilo ali está exatamente para quê? Aquilo ali está exatamente para quê? Para que eu me policie cada vez mais. Irmão, quanto mais você se declarar servo de Deus, melhor será a tua conduta no meio da sociedade. Porque você terá receio de escandalizar o evangelho. Amém ou não amém? Em Oséias, no capítulo 6, versículo 4, você não precisa ler, que eu vou citar aqui. Diz assim o texto, ó: o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã e como... O seu amor é como neblina da manhã e como o primeiro orvalho que logo evapora. Eu quero falar sobre o amor passageiro na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de grande
rotatividade dentro das igrejas. Talvez em vocês aqui não exista isso, porque vocês são uma igreja de bairro. Talvez não aconteça isso, né? As pessoas são mais fiéis, talvez. Digo eu, não, senhor. Mas aonde eu vivo, há uma rotatividade enorme de pessoas. A minha esposa disse para mim domingo, disse assim: Nani, a igreja está lotada, mas eu não conheço ninguém. A igreja estava cheia, mas ela não conhecia as pessoas. Por quê? Porque vem e vão, vem e vão. É que nem rodoviária. A igreja hoje virou lugar de passagem por muitos. Infelizmente, muitos vão para a igreja somente para alguns momentos. Chegam na igreja sem nem o que comer, sem o que vestir, aceitam Jesus como Salvador. Deus começa a mudar a vida. Quando a vida está boa, estuda. Agora não tenho mais tempo. Ou então é curado de um câncer. Agora eu vou passear. Agora eu vou me divertir, porque Deus operou um milagre na minha vida. Eu vou aproveitar a minha vida. Muitas das pessoas dentro da igreja deixaram de amar a Deus e passaram a amar aquilo que Deus faz e não aquilo que Deus é. Quando ele pergunta para Efraim: olha, o amor das pessoas estão como neblina. Lembre-se que ele não está falando hoje. Ele está falando há quase 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás. Lá naqueles dias, o povo de Israel vivia exatamente como nós vivemos hoje, inconstantes. Hoje amavam o Senhor e daqui a pouco estavam amando a Baal. Hoje amavam a Deus e daqui a pouco estavam amando a Sera. Hoje estavam amando, daqui a pouco estavam servindo a outros deuses. As pessoas trocavam de deuses como se troca de camisa. E nós hoje vemos as pessoas trocando de Deus e de igreja como se troca de camisa. Basta o pastor repreender alguma coisa, basta alguma coisa não ir bem dentro da igreja. Mas você já reparou que ninguém troca de família porque o pai brigou? Ninguém deixa de odiar a mãe porque a mãe pegou a correia e sentou o cacete até sair sangue? Ninguém. Eu já aconteceu comigo. Minha mãe me bateu tanto uma vez mesmo, uma ripa tirada da cerca, e veio com os preguinhos junto, e ela me sentou o cacete. E fiquei todo marcado, e sangrando e tudo, vários buraquinhos do preguinho que batia. Minha mãe morreu faz 1 mês e meio. Eu nunca deixei de amá-la. Mas se o pastor brigar comigo: mas está pensando que eu sou obrigado a estar na tua igreja? Tem outra ali na esquina. Se o coral... Eu, com 12 anos de idade, fui colocado para fora da banda. Sabe por quê? Porque eu chupei uma bala. Eu tinha 12 anos, talvez igual aquelas meninas ali, 12 anos. Chupei uma bala e o dirigente falou assim: aqui não é lugar de bala, está suspenso. Eu nunca mais voltei na banda. Fiquei desvaiado 14 anos. Ganhei alguma coisa com isso? E o maestro? Voltou há pouco tempo atrás, porque ele também se desviou e ficou mais de 30 anos fora das casas do Senhor. Tornou-se um grande maestro do Brasil, um dos maiores maestros que o Brasil já produziu, um homem de uma fama, já foi até convidado para ser professor num dos lugares onde existe, onde investem mais em orquestra sinfônica, que é a Áustria. Ele foi lá para 3 anos para ser professor na Áustria, que é, na verdade, exemplo para todo mundo. Ele foi ser professor lá para os exemplos. Veja o nível que ele chegou. Mas um dia ele mandou uma mensagem para mim e falou: Hernani, é tão bom ouvir você pregar, porque ele me acompanha sempre pelo presente diário, ele me acompanhava sempre. Ele falou: Hernani, é tão bom ouvir você, obrigado. Sabe por quê, irmãos? Porque o fato de nós termos caído não fez com que nós perdêssemos um sentimento. Existe uma verdade, e a verdade é Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. O que nós não podemos, irmãos, é deixar com que as circunstâncias desta vida nos governem.
nós precisamos sermos governados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Diga para o teu irmão, é melhor ceder do que ser senhor. Quantos de nós queremos mandar? Ter uma autoridade? Ah, não vai fazer. É um texto que é tão maravilhoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer vencer? Cale. Espere. Vai chegar a tua vez. As coisas... Eu tinha uns 34 anos, 35 anos. Era um empresário. Era um grande investidor da igreja. Mas por qualquer motivo, o pastor que me pastoreava contou uma história para o meu pastor presidente. E o meu pastor presidente disse que a história foi essa. Ele disse que eu ia dividir a igreja. Eu estava dividindo a igreja, criando problema na igreja, que eu ia dividir a igreja. Eu fui no culto de doutrina. Quando eu estou sentado, que eu nunca sentei lá atrás, porque eu sempre acho que quem senta atrás é porque está querendo ir embora da igreja. Então eu sempre sentei na frente. Né? Quem senta atrás é porque cada vez mais longe, melhor. Então eu quero sempre, isso eu digo os outros, eu. Né? Então eu sento sempre na segunda ou na terceira fileira, sempre. Eu não consigo sentar atrás, desde que eu me converti. E eu estava sentado lá, o pastor olhou. Quando terminou o culto, eu tinha o hábito de, antes de sair da igreja, tinha e tenho esse hábito, vou cumprimentar o meu pastor. Sempre eu fiz isso e continuo fazendo. Quando eu fui cumprimentá-lo, ele falou, você! Me xingou de sem vergonha, me xingou de mau caráter, na meio de toda a pastosada. Eu falei, mas o que eu fiz? Eu estava viajando, pastor, cheguei hoje, o que eu fiz? Eu tinha saído de férias. Você tem que viver. Eu tinha saído de férias, o pastor disse que eu estava dividindo a igreja, mas eu estava lá no Rio, no Amazonas, Deus fazendo um milagre comigo no Rio Amazonas, e ele achou que eu estava arrumando uma confusão para dividir a igreja. Quando o pastor falou assim, é verdade, onde é que você está? Eu estava viajando, pastor, cheguei agora. Fazem 20 dias que eu estou fora daqui. Ah, é? Cadê o pastor fulano e tal? O pastor não estava na igreja. Marcou a reunião para terça-feira, dia seguinte, a quinta-feira. Eu fui lá quinta-feira. O pastor foi? Não foi. O pastor, vou excluir. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso, porque ele precisa. Eu intercedi em favor do pastor que queria a minha caveira. Sabe qual foi a conclusão, irmão? Deus tem me abençoado até hoje e vai continuar me abençoando. Por quê? Aquele que semeia mal, o mal ceifará. O que semeia em amor, colherá. Nós precisamos entender o seguinte, ele me fez mal, eu vou fazer o bem. Alguém me praticou mal, eu vou fazer o bem. Fui ofendido, vou amar por causa disso. Fui agredido, vou perdoar por causa disso. É fácil? Claro que não é. Claro que não é. Mas não lembra-se que o texto diz isso, se nós não tornarmos como menino, não herdaremos o reino dos céus? É isso, não é? Se nós não nos tornarmos como criança, não herdaremos o reino dos céus? Vocês já viram as crianças brigarem? Brigam, se batem, mas daqui a pouco, acabou tudo. Voltam todas as partes, se brincam. Eu vejo minhas netas, eu tenho 4 netos pequenos, eles brigam entre eles. Eles brigam lá, batem pra cá, roubam o brinquedo do outro, pega o outro. Mas daqui a pouco, você quer brincar comigo? Eu te dou o meu brinquedo. Você quer brincar comigo? Eu te dou o meu brinquedo. É assim que são as crianças. Mas nós adultos, é muita humilhação eu me rebaixar. Irmãos, quando nós aprendermos que nós precisamos olhar mais para Deus e menos para nós alcançaremos um sucesso muito maior
do que aquele que temos alcançado até hoje. Você sabe que eu não estou bêbado não, irmão. Eu não estou bêbado não. É que eu tive um derrame há uns 4 anos atrás e a minha lado direito está meio... Às vezes ele não filma direitinho, dá uns espasmos e eu caio. Fico meio zambeta, é verdade. Onde eu estava mesmo? Das crianças. Irmão Antônio? Qual é o nome daquele irmão lá? Pastor lá? Pastor? Divino, tá tudo bem? Tá? Quer fazer alguma ajuda comigo aqui? Não, eu estou tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. É que às vezes as pessoas têm algum apoio, né? E é bom, né? Fico? Nem muito à vontade, porque se eu ficar à vontade aqui, o pastor de volta não vai deixar. Deus que bom também, né? Vontade demais. Chegou assim, o cara chegou assim, fica à vontade, daqui a pouco ele estava andando pelado dentro da casa. Que é isso, rapaz? É para vontade, mas não é para exagerar. Né? A casa é minha. Isso aconteceu lá na minha casa, viu? Eu levei o Matos Nascimento lá em casa. E eu falei, Matos, fica à vontade. Daqui a pouco ele estava andando de cueca dentro de casa. Eu falei, rapaz, que conversa é essa aqui? Vai tomar banho, rapaz. Vai vestir a roupa, cara. Vai ser safado, rapaz. Mas se tem cabimento. Cara, você não sabe quem era aquele cara. Capítulo 6 de Oséias, verso 5, diz assim, ó. Por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas, eu os matei com palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Irmão, veja que coisa grossa que está aqui. Quem foi que prejudicou o próprio povo de Israel? Foi o próprio Deus. Por causa da inconstância das pessoas, por causa da infidelidade das pessoas, foi o próprio Deus que disse para eles, olha, eu vou despedaçá-los, eu vou destruí-los, eu vou feri-los. Às vezes nós achamos que o diabo está fazendo coisa conosco, não é? Mas entenda uma coisa, a Bíblia é tão clara sobre isso, que o diabo não lhe toca. Não é isso? Nós não temos o Espírito Santo de Deus? Nós não somos templo do Espírito Santo de Deus? A Bíblia não fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não somos a igreja de Deus. Nós não somos o templo do Espírito Santo. Não é em nós que o Espírito Santo habita? Ou vocês acham que o Espírito Santo habita aqui dentro? Ele só habita aqui dentro quando nós estamos aqui. Quando nós não estamos, isso aqui é simplesmente um prédio. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus e Ele habita em nós, como é que pode Deus permitir que nós passemos por dificuldade? Não, permitir não. Mandar a dificuldade sobre nós. Eu estou passando luta, pastor, o diabo está me perseguindo. Irmão, você tem sido dizimista? Não. Você tem sido ofertante? Não. Você tem evangelizado? Não. Então você está se lascando porque quer. Para de botar a culpa no diabo, você que é o diabo da sua vida. Irmão, quantas vezes você dá bom testemunho na rua? Ah, pastor, de vez em quando eu piso no tomate. Pô, então não tem nada a ver. O diabo aí, é Deus que está castigando você mesmo, cara. É Deus que está castigando você. Pastor, meu casamento destruiu. Claro, rapaz, você ama, você não faz as coisas que tem que ser, vai botar a culpa no diabo. Irmão, o diabo não tem poder sobre a tua vida se você estiver em Deus. Agora, se você não estiver, se
se vire. Porque você e o traficante lá é igual. Se você não estiver servindo a Deus com alegria, obediente à palavra de Deus, dentro da igreja, você é exatamente a mesma pessoa que o bandido que está roubando lá atrás. Talvez você ou eu seremos pior do que eles, porque nós conhecemos a palavra e fazemos ao contrário. E ele talvez nunca teve experiência de conhecer. Aonde existe maior pecado? É para quem conhece ou para quem desconhece? Por isso que Oséias está falando claramente sobre isso. É o próprio Deus que vai usar profetas sobre você. Irmão, coisa de doido, pá. Terceira e última parte. Os sacrifícios não farão retornar a tua comunhão com o Senhor. O que fará com que Deus haja na tua vida, o que faz com que Deus haja na tua vida e opere e te abençoe, é a tua fidelidade. Se você quiser dizer para alguém, diga para mim. A fidelidade, fala com vontade. A fidelidade fará diferença na tua vida. Fidelidade não é sentimento de ser fiel. Fidelidade é prática de uma ação dentro do texto, dentro da palavra de Deus. É aquilo que eu pratico é que vai fazer com que eu prove que eu seja fiel ou infiel. O teu falar seja o quê? Mas nós dizemos sim, sim, mais ou menos e talvez. Raramente nós somos enfáticos. Nós sempre damos um jeitinho a dar uma volta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está olhando para mim e para você. A nossa fidelidade fará a diferença. A nossa fidelidade fará a diferença. Ah, eu vou jejuar. Irmão, você pode jejuar 35 dias, 120 dias, 750 dias e não vai acontecer absolutamente nada. Alguém chegou para mim e falou: pastor, eu tenho jejuado, eu tenho orado e as coisas não acontecem. Antes de você jejuar, vem aqui à frente, peça perdão, vá para quem você feriu, peça perdão, vá para quem você se sente magoado, peça perdão, se reconcilie com Jesus, se reconcilie através da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo ser dizimista. Então, não adianta nem orar, porque você vai se lascar do mesmo jeito. Pastor, eu não sei nem dar oferta. Irmão, não existe culto sem oferta. Não existe. O culto é a oferta. A adoração é louvor, mas o culto que você veio prestar é a oferta. E sem oferta não tem culto. Se nós formos olhar Abraão, a primeira coisa que Abraão fez quando foi para a terra prometida, o que foi? No primeiro lugar que ele chegou, foi oferecer um culto ao Senhor. E o culto foi o quê? Um sacrifício a Deus. Quando Saul foi buscar direção para onde estava perdido um animal, ele foi buscar a direção onde é que estava perdido o meu boizinho, o meu jegue lá, o jumento, será? Não. O que era? Jumento. Ele falou: vamos lá no profeta. Mas eu não tenho nada para levar para o profeta. Eu não tenho nenhuma oferta para levar para o profeta. Só para ir falar com o profeta eu tinha que ter oferta. E nós vamos vir para o culto. Vamos para o culto hoje. Ah, esqueci a carteira em casa. Então você não veio para o culto. Ah, eu não. O fato de ter, uma das coisas que eu aprendi em Portugal, irmão. Eu tinha uma irmã que ela partiu para o Senhor já. Ela teve câncer de mama. Jesus curou. Ela era viúva, morava no monte em Portugal, que nós entendemos aqui por monte, não é montanha, não.
O monte é uma fazenda, é uma chacarazinha retirada do centro da cidade. Isso aqui chama monte lá. Ela morava numa chácara dessa, e lá ela tinha galinha, tinha pato, tinha ovo, tinha tudo lá. E plantava também verduras. Aquela irmã, ela recebia uma aposentadoria de 26 mil escudos. 26 mil escudos era 30% do salário mínimo de Portugal daquela época. Mas todo culto, ela se levantava e colocava a oferta. Todo culto. E nós, quando eu me meto, tem culto terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. E ela vinha nos 4 cultos, e todo culto, ela entregava a ofertinha dela. No domingo, era outra coisa diferente. Domingo de manhã, ela vinha para a escola dominical, vinha para o culto de manhã, e trazia ou uma galinha, ou um pato, ou um saco de verdura, ou de batata, ou de legumes. Para que isso? Vou levar para o pastor. Todo domingo, ela trazia uma oferta para nós. Irmão, aquela mulher, eu fiz um desafio na igreja que eu via para o Brasil, e os irmãos fizeram lá tinha 16 velhos naquela época, e os irmãos fizeram uma oferta. Aquela irmã foi uma das maiores ofertantes para a minha viagem aqui no Brasil. Hã? A questão é exatamente essa. O pastor foi muito claro. O espírito dela não vai vir para cá, mas você precisa ter esse mesmo espírito. É por isso que Deus me mandou aqui hoje, para falar para você exatamente isso que eu estou a dizer. Se você não aprender a ser fiel aqui, nem o céu você vai herdar. Se você não aprender a ser... Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Exercício de fidelidade. Exercício de obediência. Exercício de submissão. Se você não é submisso aqui, se você não é obediente aqui, se você não é fiel aqui, no céu você nunca será o primeiro, porque você não vai chegar lá. Nem você, nem eu também. Porque nós precisamos aprender algo, irmão. Deus tem que estar em primeiro. Buscar primeiramente quem? O reino de Deus e que mais? E o que é justiça? Vamos ver se os irmãos sabem o que é justiça. O que é justiça? Irmão, o que é justiça? Você de casa, irmão, sabe o que é justiça? O irmão parece que é um cara bem formado, advogado, empresário. O irmão tem cara de ser um cara rico, um cara poderoso. Diga lá para mim, o que é justiça? Não tenha vergonha de dizer que não sabe, porque ninguém sabe mesmo, irmão. Ser fiel, não é? O que mais? O que é justiça? Retidão, não é? O que é justiça? Gratidão, não é? O pastor lá, o que é justiça? Ah, não tem medo de errar não, meu filho, que todo mundo vai errar. Pois é, todo mundo vai errar, pode falar, quero ver se você sabe também. Não, não é dedução. O que é justiça? Justiça é aquilo que eu quero que faça comigo, que eu faço. Não é também. Pastor, Diga, filho. Opa, olha o homem lá. o conceito de justiça é variável, depende daquele que vai ver a situação na frente dele. Ótimo, olha lá, o cara sabe, o cara deve ser advogado, né? Você é advogado, né? Sou. Sabia, papai vai responder isso só advogado. Porque advogado é o cara mais mentiroso que existe na face da terra. O cara diz que o Lula não é ladrão, pá. O cara entrou com 120 processos. Com a ação dizendo Lula não roubou. O cara está provado. Todo dia diz que o cara roubou, o advogado diz que não. Advogado chega assim e diz assim: o meu funcionário é honesto. O cara sabe que o cara gastou com a empresa, então ele é honesto.
Irmão, você está certo, viu? Como advogado, você respondeu correto, mas está errado. Porque a palavra justiça traduzida nessa linguagem nossa, essa nossa linguagem não é para nós, irmão. Eu disse ao pastor agora, essa linguagem dessa Bíblia é para português de Portugal. E nós não entendemos esse significado. Esta palavra justiça quer dizer vontade de Deus. Significa claramente, buscai primeiramente o reino de Deus e a vontade de Deus, ou obediência da palavra, e todas as outras coisas que vão ser acrescentadas. Quando nós começamos a olhar as coisas desta forma, a gente, peraí, as coisas começam a mudar. Porque a gente acha que ser justo é ser bom, ser justo é julgar corretamente. Não, é obedecer a Bíblia, é obedecer a palavra de Deus. Isso é que ser justo. Essa justiça está relacionada com isto. E muitas das vezes nós aprendemos, os meus pastores me ensinaram isso muitas vezes, da forma como aquele irmão acabou de dizer, da forma como você disse, da forma como o pastor Edivaldo falou, da forma como o irmão ali disse, da como a irmã falou. É normal, nós aprendemos exatamente dessa forma. E como agora você está ouvindo eu falar, você vai falar, é verdade? Eu ouvi a vida inteira, diferente, agora vem um cara inventar, ele agora é o dono da verdade? Não sou o dono da verdade, nem quero ser. Eu só quero transmitir um conhecimento que eu adquiri. That's it. Amém? Portanto, irmão, sacrifício nenhum fará com que você alcance a resposta de Deus. O que vai fazer você alcançar a resposta de Deus é a sua obediência. É a sua submissão à palavra do Senhor. Amém? Vou concluir. Deus tem para si uma família querida. Deus ama você. E é por isso que Ele te chamou. Você é escolhido de Deus. É por isso que Ele te cuida de você. Deus não quer que eu e você, não quer que nós nos percamos. Por isso que Ele permite que nós venhamos aos cultos e aprendamos, ouvimos, até o dia de chegarmos ao quê? A estatura de varão perfeito. Tem um texto que eu amo demais. Eu fui aprender há pouco tempo atrás. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, quando eu aprendi, quando alguém me ensinou sobre isso, eu fui entender o significado de a ação de santificar, a ação de se tornar santo cada dia. Eu falei, bom, eu pensei que eu já tinha chegado lá. Lembre-se do seguinte, Deus não quer ninguém perfeito. Deus está nos aperfeiçoando. Enquanto estiver no caminho, conserte-se. Enquanto tiver oportunidade, se reconcilie. Enquanto tiver chance, conserte-se, faça com que as coisas venham para o caminho, porque eu vou chegar lá. Buscar essa é um processo de crescimento cada dia. Todos os dias nós vamos aprender um pouquinho. Todos os dias nós vamos crescendo um pouquinho. Eu falei quase 45 minutos. Nesses 45 minutos só vai sobrar na tua mente no máximo 7 minutos. Dos 7 minutos você vai se lembrar de apenas 35 minutos daquilo que eu falei. E isso vai acontecer em todos os cultos que você tiver. Quanto menos culto você ouvir, quanto menos palavras você ouvir, menos você cresce. Quanto mais culto você ouvir, quanto mais palavras você ouvir, mais você cresce. Por quê? Porque sobra muito pouquinho. Se eu pedir para os irmãos fazer um resumo de tudo aquilo que eu falei, vai ter gente que vai falar assim, você falou, você falou, e tem gente aqui dentro que nem entendeu o que eu falei. Tem pessoas aqui dentro que está com o coração tão bloqueado na tradição dele, que ele não consegue progredir. Não consegue simplesmente ouvir. Eu vou repetir uma pessoa de novo.
Tem pessoas que aqui é que nem o Lula. Lula, você roubou. Eu não roubei. Eu sou um cara íntegro. Não tem ninguém mais honesto que eu. Lula, mas está tudo provando que você roubou. Eu não. Nós temos exatamente essa maneira de ser. Quando nós não queremos ceder ao crescimento, nós bloqueamos o coração e não crescemos. E não nos disposamos. Minha esposa diz assim: ô Nani, você parece que todo culto Deus está falando com você. Eu falei: mozinho, pode ser um cachorro latindo, vai falar comigo. Mas aquele cara é pecador. Não importa se ele está errado. Eu vou aprender com ele alguma coisa. Todos os dias eu tenho que aprender alguma coisa. Hoje aqui eu aprendi alguma coisa. Mesmo falando com você, eu aprendi alguma coisa. Se eu não aprendi nada nesse período que eu estou aqui, eu perdi 45 minutos da minha vida, eu perdi 1 hora da minha vida. O que eu fiz aqui? Se eu não aprendi nada. Se você aprendeu alguma coisa, tenho certeza absoluta que você subiu mais um degrau no índice de conhecimento e da santificação que Deus tem para você. Eu vou resumir tudo aquilo que eu falei em algumas palavras. Primeiro, Deus chamou você para fazer parte da família dele. Vou repetir de novo. Deus te chamou para que tu faças parte da família de Deus. Vou repetir de novo. Deus te chamou para que você faça parte da família dele. Segunda coisa. Como família de Deus, e nós, enquanto família, teremos problemas entre nós. Mas nós não podemos deixar de nos amar, apesar dos nossos problemas. Nós temos diferenças culturais, familiares, sociais, mas isso não pode fazer de nós estranhos um do outro, porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. Quando nós começarmos a perdoar os erros dos outros, nós começaremos a ter os nossos meus próprios erros perdoados. Mas eu perdoo e ninguém perdoa o meu. Não se incomode com o seu perdão. O perdoe os outros, que o seu perdão Deus fará. Frida Wing escreveu um hino que falava maravilhosamente da condenação do marido dela. Não, falava da recompensa daquele que serve a Deus, mesmo diante de uma situação caótica. Lembre-se de uma coisa: a tua igreja faz parte de você e você faz parte dela. E não existe culto na igreja sem que você cultue a Deus. Todos podem cultuar, mas você precisa cultuar. E o teu culto passa primeiro pelos seus dízimos e pela sua oferta. Sem isso não tem culto nunca. Sem isso não tem obediência nunca. Sabe por quê? Você tem poder sobre o quê? Advogado? O cara está lá. Me diga uma coisa. Qual é o poder que a pessoa tem? Pessoal? Nenhum? Nenhum. Caramba, vou aprender mais uma hoje. O dinheiro que está no bolso dela não é dela? Você pode meter a mão? Não. O dinheiro que está na sua mão vem cá do poder econômico. Então, se você tiver o poder econômico, você não pode ter poder sobre ele. Como é que é? Tudo que você tem depende de um poder exterior a seu. Então, na realidade, você não tem poder. Você adquire poder de acordo com a sociedade ou o meio que você está. Tá bom, então você adquiriu esse recurso financeiro e colocou no teu bolso. Sim. Quem pode pegar? Esse dinheiro? É. Depende. Depende. O cara é advogado mesmo, cara. O cara é advogado mesmo. Sua esposa pode pegar. Não pode. Se você estiver fazendo uma dívida... Não pode. Aí Minha esposa não pode pegar. É meu.
existe autoridade sobre aquilo que é meu. Eu estou entendendo o que ele está falando. Sim, ele está sim. querendo dar um nó em mim. Não. Não, eu sei. Ele vai dar um nó em mim. Não vai dar nada, porque de lá eu já saí. Eu fui 16 anos advogado. Vai dar um nó em mim. Vai dar nó em mim, não. Vai dar nó em mim, não, meu. Vai tomar banho. Quando vocês dois se juntaram, tudo que é seu é dela. Aleluia. Exatamente. Não, então eu tirei. Hã? Não manda, não. Aqui no meu bolso nem minha mulher manda. Não manda. A autoridade é minha. É problema. Bom, vou falar para a polícia. Polícia, você pode meter a mão no meu bolso? Eu tô lascado aqui, pá. De um lado um advogado, do outro lado um polícia opressor. Tô lascado, meu. Por isso que dá muito problema, né, pastor? Vou resumir. É óbvio que tem circunstâncias policiais que ele pode meter a mão, mas se ele meter a mão, eu processo ele por abuso de autoridade. Até o traficante tem direito de processá-lo por abuso de autoridade. Se ele não provar que ele cometeu um crime, ele poderá ser processado por abuso de autoridade, mesmo ele tendo direito de arrebentar meu carro todo. Arrebentou, vai ter que construir, meu filho. Eu não tinha, você não tinha nada para me acusar, então vai arcar com as consequências. O advogado vai arrumar um meio de ganhar. Vai arrumar. Mas aquela que é teu. Você não pode meter a mão. Ninguém, nem o Estado pode meter a mão naquilo que é teu. Só você tem esse poder. O pastor ensina você. Trazei todos os dias da casa do tesouro, mas você não traz. É hora da oferta, você não oferta. Mas ele diz, olha, semeia. Quem semeia pouco, ceifará pouco. Quem semeia muito, muito ceifará. Né? Aquele que semeia em abundância, colherá. Mas não adianta, você não acredita nisso. Aí você fica assim, minha vida está dura. Claro, vai ficar mais dura ainda, meu filho, porque cada vez mais dura. Mas nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Mas eu quero dizer, só existe uma forma de ser fiel a Deus. É obedecendo a palavra de Deus. Só. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Querido Deus, diante da Tua presença, nos colocamos nesta noite. Tivemos a oportunidade de falar com a Tua igreja, com os Teus irmãos, com os Teus servos nesta noite. Senhor, que cada um possa ter recebido alguma parte desta palavra. Que cada um de nós possamos, na verdade, Senhor, olhar para dentro de nós e sabermos que fazemos parte da Tua família e todos nós cometemos falhas e erramos. Mas todos nós queremos crescer em Ti. Por isso eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um nesta noite. Abençoa cada um de uma forma especial, no lar, no trabalho, na vida material, de uma forma geral. Venha abençoá-los, Pai, porque eu sei que em Ti está a resposta e eles precisam de uma solução. Por isso eu oro e entrego a este povo e esta igreja em Tuas mãos, em nome de Jesus. Despede-nos da Tua paz, então, e nos dê a Tua bênção para a Tua glória, Pai. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe e obrigado aos irmãos.